Semana passada, o evangelista Tiago iniciou falando sobre qual assunto? Qual assunto? Apóstolo. E ele falou o significado da palavra apóstolo. O que significa? O significado da palavra apóstolo? Não, algumas pessoas não pegou quando o evangelista disse. Qual o significado? A galera aqui que pegou. Fala para essa galera vocabulário esquerdo meu aqui. Isso. O significado da palavra é enviado, amém? Então nós vamos exatamente agora se aprofundar mais um pouco, ainda falando sobre a questão apóstolo, tá bom? Então, já anota aí no seu caderno, livro de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 26. Já anota também, livro de João, capítulo 21. Livro de João, capítulo 21, verso 1 ao verso 23. Anotaram? João, capítulo 21, verso 1 ao verso 23. Todos? Vamos começar com a narrativa da Bíblia. A gente não vai ter pressa, então a gente vamos ler esses versículos para depois nós narrarmos exatamente para que vocês possam ter um entendimento muito melhor, tá bom? Vitória já está lá posicionada, já lançou lá o versículo. Mateus, capítulo 10, verso 1 ao verso 26. Pode ler para baixo. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios. Segura, Vitória. Está lendo errado. Cadê os versículos? Cadê os versículos? Isso. Para não falar não. Está na Bíblia, né? Está feliz. Vou voltar aqui. Volta de novo no 5, por favor. O 5? Isso. Vamos lá. 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Para, Jesus enviou os 12, amém? Jesus enviou os 12, tá vendo? Enviou. Então, a gente poderia dizer assim a palavra apóstolos foi enviado. Porque enviou é o significado apóstolo. Amém? Então, Jesus enviou os apóstolos, ou na verdade, enviou significa apóstolo. Enviou os apóstolos. Então, enviou para quê, Vitória? E lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. 7. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Para aí, vamos segurar. Volta para o verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Pegaram isso? O Tiago, ele usou o termo e fez uma pergunta. Todos
vocês ou todos nós somos apóstolos? E vocês disseram sim. E por que vocês disseram sim? Porque vocês entenderam que também foram enviados. Amém, amém? Amém. É aqui que a gente precisamos entender. Cada um foi enviado para um propósito. Mas esse do verso 1 especificamente, Jesus está dizendo, antes de enviá-lo, ele deu o quê? Poder. Poder para o quê? Expulsar demônios e curar os enfermos. Então ele foi enviado para o quê? Expulsar demônios e curar enfermos. Essa foi a missão que eles receberam. Aí uma pergunta, nós também temos essa mesma missão? Fomos enviados por Deus também para fazer exatamente esse objetivo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque todo crente tem poder para expulsar demônios, sim? Todo crente, então, que tem poder para expulsar demônios, tem poder também para curar enfermos. Mas qual é a dificuldade que eu tenho, eu acredito? Se alguém ficar possesso, nenhum de nós vai ter medo de colocar a mão e mandar o diabo embora, sim ou não? Mas quando fala da questão da cura, há uma dúvida acerca disso, sim ou não? Tu vai dizer assim, tu vai pensar, será que é da vontade de Deus curá-lo ou não? Será que é da vontade de Deus que ele permaneça assim ou não? Será que é da vontade de Deus que Deus vai levá-lo ou vai querer curá-lo? E por que a gente temos essa dúvida? É porque nós não fomos ensinados acerca disso. Da mesma forma que Deus deu autoridade para expulsar demônio, ele deu autoridade também para curar. Mas quando chega a nossa parte de a gente orar para curar, a gente usa a palavra dizendo, se for da sua vontade. Não, é da vontade de Deus. Porque foi dessa forma que um homem que estava com lepra se aproximando de Jesus e disse, Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Qual foi a palavra que Jesus disse? Quero, seja sã. E ele foi curado. Isaías 53, verso 3, diz o que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelo aquilo que ele sofreu, nós fomos sarados. Então é a vontade de Deus curar. É a vontade de Deus restabelecer. Então, primeiro ponto, ele deu autoridade. Antes de enviá-lo, deu autoridade para expulsar demônio e curar os enfermos. Verso 5, Vitória, para a gente, por favor. 5. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Seguramos aqui. Esse mandamento, essa forma de envio, serve para a gente, sim ou não? Não. É aqui que eu quero que vocês entendam. Está vendo? A forma que Jesus está enviando os 12, ele diz, olha, não entre na cidade de gentios. Eu não estou enviando vocês para os gentios. Eu estou enviando vocês para os perdidos da casa de Israel. Agora, esse envio, esse mandamento para nós não serve. Por quê? Porque nós somos gentios. Nós somos gentios. Então nós pregamos para quem? Para nós mesmos, gentios. E aí, então, é isso que precisamos perceber. Nem todos nós fomos chamados para as nações. Nem todos nós fomos chamados para alcançar todo o estado do país. Alguns de nós foram chamados para gerar um filho. E esse filho que vai ganhar as nações.
Maria? Ó, bem-aventurada, agraciada. O que Maria fez? Curou alguém? Sim ou não? Não. Ela só gerou um filho. José de Arimateia, qual foi o milagre que ele fez? Nenhum. Ele só foi trago ao mundo para construir um sepulcro para que Jesus pudesse ser enterrado. Esse era o propósito, para isso ele foi enviado. Se eu não compreender isso, eu vou ficar andando em círculo. Porque imagine, se José de Arimateia resolve se tornar um pregador, ele poderia até cantar, mas não era essa missão que ele tinha diretamente para ele. Não era o propósito original. Ele não foi enviado para isso, ele foi enviado simplesmente para construir uma gruta e Jesus foi enterrado nessa gruta. Isso que é impressionante, que isso está escrito no livro de Isaías há 700 anos atrás, que Jesus seria enterrado em um lugar a qual nenhum outro corpo foi enterrado. Parece uma coisa simples ou uma coisa boba. Eu nasci, fui enviado só para construir uma tumba. Para que ele pudesse entrar e ele pudesse ser ressuscitado. Verso 7, Vitória. 7. E indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. 8, vamos lá. 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. 10. Nem alfarjóis para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem cajado, porque é digno o operário do seu alimento. 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem seja nela digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. 12. E quando entrardes em alguma casa, saudai. 13. E se a casa for digna, desça sobre a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Para aqui, segura aqui. Se todos nós entendermos isso, seria importante. Deus está dizendo, quando vocês entrarem numa cidade, vê se a casa que vocês forem entrar, vê se essa casa é digna da presença de vocês. E se ela for digna, vocês vão entrar e vão usar a palavra dizendo, tenha paz sobre este lugar. E a paz que está em vocês, vão habitar naquele lugar. Mas nós, no século XXI, percebeu que a gente fica insistindo em lugares aonde nós não somos bem recebidos? A gente insiste em estar num lugar onde ninguém nos valoriza e nem nos reconhece. Mas o mandamento que Jesus está dizendo para eles, está enviando eles, com esse mandamento está dizendo, não entre em qualquer lugar. Analise primeiro se o ambiente onde você vai entrar é um lugar, um ambiente que é digno. E quando você perceber que o lugar é digno, deixe ali a vossa paz. E ele vai decorrer dizendo mais, se perceber que o pessoal não recebeu, sacuda o pó das vossas vestes e saia deste lugar. Jesus não disse, permanece e insista, foi isso? Não. Sacuda o pó e vai. Por quê? Porque esse lugar não nos recebeu da forma que vocês mereciam ser recebidos. Foi por isso que Jesus
ele faz uma lamentação dizendo de Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, tentei te abrigar como uma galinha abriga os seus pintinhos, mas vocês me rejeitaram. Aí ele determina dizendo: olha, terá mais punição para Jerusalém do que para Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ele entrou na cidade, falou a verdade, mas foi rejeitado pela população. Ele não permaneceu em Jerusalém, ele saiu de Jerusalém. Por quê? Porque não foi aceito. Então esse mandamento, essa instrução, ela também serve para nós. Se o lugar onde nós estamos não nos reconhece, não nos aceita, não nos valoriza, a gente não tem que ficar nesse lugar. Porque permanecer nesse lugar é lançar pedras aos porcos. A gente precisa sacudir a poeira e continuar a jogar. Vou parar por aqui, vou pular o livro de João, capítulo 21. Verso 1. Jesus morre e ressuscita. E ele vai aparecer mais uma vez para os discípulos. Verso 1, vamos lá. 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto no mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Segura. Disse o que, Pedro? Vou pescar. Disse o que, Pedro? Vou pescar. Tudo bem, vamos lá. Dizem eles também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Para aqui. Jesus havia morrido. Estava naqueles intervalos, aparecia, sumia, aparecia e sumia. Pedro então resolve voltar ao quê? Ao lugar de origem. Pescador. Antes desse fato, Jesus havia chamado a atenção dele, dizendo: Pedro, quando tu te converter, ajude seus irmãos. E quando Jesus falou isso, falou diante de todos, dando a se perceber que Jesus já estava chamando Pedro para ser um líder entre eles. E a Bíblia faz o maior prazer de citar em primeiro lugar o nome de quem? De Pedro. E faz o maior prazer de dizer que agora decide voltar à pesca quem? Pedro. E a Bíblia faz o maior prazer de dizer que agora os demais estão seguindo a quem? Pedro. Pedro tem a chamada. E os demais entendem que ele tem a chamada. Mas agora Pedro está querendo fazer o quê? Pedro está chamando os demais para ganhar almas? Não. Pedro está chamando os demais para quê? Pescar peixe. Mas Jesus não havia falado com ele antecipadamente, na primeira vez que teve um encontro com ele, dizendo: a partir de hoje tu não serás mais pescador de peixe. Não foi isso que Jesus disse? A partir de hoje, não foi isso que Jesus disse? Você não vai mais ser pescador de peixe, mais pescador de peixe. Mas por que Pedro está voltando de novo a pescar? Aquela situação que Pedro havia passado de negar Jesus por 3 vezes, ainda não tinha sido resolvida. Jesus não sentou com ele e resolveu a questão. E é assim que acontece no processo da nossa caminhada. Alguma coisa acontece, ou a gente cometemos um erro, ou alguém comete um erro contra nós, a primeira coisa
aquele que foi chamado por coluna, aquele que foi enviado por Deus, foi chamado para ser apóstolo, foi enviado. Sempre quando ele quer parar, os demais também param. Aonde eu não vou? Não. Não, também não vou mesmo. Não, mas vai você, não quer dizer que eu não vou, você também. Não, não vai. Diz então que eles vão pescar com Pedro. E o que acontece? Eles não pescaram? Exatamente. Quando você sai do propósito, quando você sai da visão, nada funciona. E por que não funciona? Porque a partir quando Deus te enviou, você não pode mais se envolver em nenhuma outra coisa a não ser pela missão a qual você foi enviado. Porque foi isso que Paulo disse, que todo aquele que milita, está no meio de uma guerra, ele não pode se envolver em nenhuma outra coisa a não ser com propósito. Se você tentar fazer outra coisa, pode ter certeza, não vai dar certo. Porque depois que você foi enviado, não tem como mais voltar atrás. Porque foi isso que Jesus disse: depois que coloca a mão no arado, não pode fazer o quê? Não pode voltar. Porque se tentar, o meu espírito não tem mais prazer em você. Porque você saiu do propósito. Vamos lá, ele não pescou nada, não conseguiu pescar nada a noite toda. Vamos lá, Vitória. 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. 5. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. 6. E ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois estava nu, lançou-se ao mar. 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 povoados, levando a rede cheia de peixe. 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. 10. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. 12. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-nos mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-nos? Disse-lhes: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Dize-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 17. Disse-lhes terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-nos? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: ama-nos? E disse-lhes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. 18. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho,
outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. 19. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e dissera, Senhor, quem é que te há de trair? 21. Segura. Todo líder que uma vez peca, deixando a missão, ele não pode ser restituído novamente na missão se não tiver um líder que o restituir. Guarde isso no coração de vocês. Um líder caiu, ele já foi restituído a você. Precisa que um outro líder o restitui ele novamente, caso ele se arrependa. O que Jesus está fazendo aqui, está restituindo a Pedro pelo erro que ele cometeu, diante de todos. Agora, Jesus está dizendo a Pedro qual é a sua missão e qual vai ser o fim da sua missão. Jesus vira para ele e disse, Pedro, quando tu era mais novo, você se cingia, você colocava a sua roupa com vontade própria. Mas vai chegar um dia que vão lhe tirar daqui e vão te levar para o lugar que você não queria. Mas para que o nome de Deus seja glorificado. A Bíblia vai dizer que Jesus estava dizendo qual tipo de morte Pedro ia morrer. Só depois tiver. Mas no verso 20 diz que Pedro vê João do lado, porque eles começam a caminhar. Tudo isso aconteceu na parte da manhã, eles passaram a noite pescando. Então, de manhã, Jesus chama eles, manda que eles venham para o barco. Eles passam o dia, a tarde ali na praia. Que a Bíblia vai dizer que depois que eles jantam, Jesus então vai falar com Pedro. Depois de falar com ele, segue a caminhada. Então Pedro vê que João estava do lado, então Pedro vai perguntar, Senhor, e a cerca desse aí? Qual é a missão? Aí nós vamos ouvir no verso 21, Jesus dizendo, vamos lá. 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? 22. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. 23. Para aqui. Pedro pergunta, Senhor, e acerca desse, qual é a missão dele? Jesus disse, olha, se eu quero que ele fique até que ele me veja, não convém a você. Você segue. Pedro queria saber a missão de João. Nessa entrelinha, Jesus disse qual era a missão. E é isso que eu quero que vocês percebam. O verso 20. Vamos pegar o 22 descendo para o 23. 22. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? 24. Segura. Quando Jesus disse, se eu quero que esse fique até que me veja, não te importa você. Você vem, siga-me. No verso 23 diz o quê? Que começou o ato dizendo que João não morreria. Foi isso que Jesus disse?
estavam dizendo que a missão de João provavelmente seria igual a de quem? Quem não morreu e foi levado por Deus sem morrer? Elias e Enoque. Então qual era o dito que estavam falando? O dito que estavam dizendo que João não o morreria. A missão dele, ele não ia morrer na sua missão. Provavelmente estavam dizendo que João aconteceria a mesma coisa que aconteceu com Elias ou com Enoque. Mas foi isso que Jesus disse? Não. Por isso é importante você entender a missão. Porque se você não entender a missão, você pode ir por um caminho que não é a missão. Talvez você possa gostar de louvar, mas não significa que você foi chamado para louvar. Talvez você goste de pregar, mas talvez você não foi chamado para pregar, para ser pregador. Uma coisa é gostar de algo, uma coisa é ser chamado para algo. Porque todos nós podemos profetizar, mas não significa que somos profetas. Todos nós podemos louvar, mas não significa que somos levitas. E por que nós não somos levitas? Não somos da tribo de Levi. Então eu preciso de fato compreender a missão de forma máximo possível de clareza. Porque se não tiver essa clareza, vai acontecer exatamente o que a gente vamos ver agora. Livro de Atos, capítulo 9, verso 9. Não, Atos, capítulo 10, verso 9. Atos, anota aí. Livro de Atos, capítulo 10, verso 9 ao verso 17. 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. 10. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhes preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. 11. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo pela terra. 12. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. 13. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. 15. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu o comum ao que Deus purificou. 16. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Aconteceu um fato nesse capítulo 10 de um homem chamado Simão. Ele era um romano, e a Bíblia diz que ele era um homem muito piedoso, dava muita esmola para as pessoas e orava continuamente. Ele acreditava em Deus. E um dia Deus enviou um anjo para falar então com Cornélio. Esse anjo então se manifesta a Cornélio e manda Cornélio chamar Pedro e dá o endereço, o número da casa, o número do proprietário da casa, deu a planta toda, o anjo. Antes desses homens chegarem lá, os soldados e um dos servos de Cornélio, o Espírito Santo deu uma visão. Ele teve um êxtase. Pedro subiu para o segundo andar, estava orando. Nesse período que ele estava orando, ele teve um êxtase. Ele teve uma visão acordado, de olhos abertos. E a visão era animais quadrúpedes
que eles não poderiam comer. Por quê? Porque estava escrito no livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, Deus faz uma cartilha dizendo qual tipo de alimento o povo de Israel poderia comer e o que não poderia comer. Aquilo que não poderia comer era dado como imundo. Não era aceitável. E todos os judeus que se preza, eles cumpriam essa lei. Então todo tipo de animal, não é só porco, é todo animal que tem a fenda, que tem a pata com a fenda aberta, não poderia se comer. Então agora o Espírito Santo está dizendo para Pedro para ele matar e comer esses animais, visto que no Velho Testamento Deus havia proibido. Então qual é a palavra que Pedro diz? Senhor, de maneira nenhuma comerei tal coisa, porque a minha boca não provou coisa imunda. Mas na verdade Deus estava falando com Pedro nas entrelinhas. Não era sobre a comida, mas era sobre os gentios. Por quê? Porque também tinha um mandamento na Torá que era proibido entrar na casa de gentil, casar com o gentil, ter comunhão com o gentil. Se os gentios quisessem fazer parte do povo de Israel, era certo que eles precisavam, se era homem, tinha que fazer recircuncisão e reconhecer que o Deus de Israel era o único Deus da sua vida. Era permitido que os gentios viessem para Israel, mas Israel não podia ir ter comunhão com os gentios. Então, nas entrelinhas, o Espírito Santo estava dizendo: olha, eu santifiquei. Mas na verdade, Deus estava dizendo para a pessoa de Pedro: eu estou te chamando para uma missão. E qual é a missão? A missão, agora eu quero que você pregue para os gentios. Mas para ele era muito estranho. Por quê? Porque no livro de Mateus, onde a gente lê no capítulo 10, o que é que Jesus disse? Eu não quero que vocês entrem na cidade de gentios. Mas agora Deus está dizendo para Pedro: eu quero que você entre na casa de gentios. Ainda que ele não foi explícito, mas o Espírito Santo estava dizendo: aquilo que eu santifiquei, você não pode chamar mais de mundo. Então, por isso que no verso 18, os homens batem, e ele lá de cima ouve, dizendo: nós estamos em busca de um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro. Está aí. E visto que nesse tempo a perseguição já tinha acontecido. Então, quando eles veem os soldados, Pedro não tem medo. Por quê? Porque o Espírito vira para ele e disse: não tenha medo, eu vos enviei. E o que precisamos entender na chamada: quando nós fomos enviados para um propósito, no meio do caminho, o propósito pode mudar. Entendeu? Entendeu? Diga amém. Amém. Fui chamado para pregar, mas no meio do caminho, Deus pode tirar a chamada da pregação e te colocar na chamada de intercessão. Você não mais é pregador, você não é mais. Agora você é um intercessor. Mas é fácil entender isso? É por isso que muitos começam a insistir, e as coisas não fluem. Em algum momento da história da sua vida, Deus vai colocar você sozinho, exatamente aonde? Numa caverna. É aquele período que a guerra surge, você, por algum motivo, ou sai da congregação onde você estava, ou você sai do ministério onde você estava, e você fica um tempo em casa, fazendo o quê? Esperando
Deus falar: qual é agora a missão? Porque está acontecendo exatamente isso com Pedro. Pedro, ele fugiu de Jerusalém, está escondido na casa de Simão curtidor, porque a perseguição aconteceu. Agora, o que aconteceu com essa perseguição? Deus está chamando os apóstolos para pregar aos gentios. Mas se Deus chama a Tiago, dizendo: Tiago, vai para pregar aos gentios, ia ter problema. Porque o líder da igreja ia dizer: o que você está fazendo na casa dos gentios? Então Deus chama Pedro, o líder da igreja, para entrar na casa dos gentios. E no capítulo 11, depois que ele entra na casa de Cornélio, e o Espírito Santo desce, e todos que ali estavam, eles foram batizados com o Espírito Santo, Pedro então interroga os irmãos, os judeus, que foi com ele, e entrou na casa dos gentios, dos imundos. E Pedro então vira para eles e diz: o que eu faço agora? Posso negar a eles o batismo, visto o que aconteceu com eles, o que aconteceu conosco? Pedro faz uma pergunta. Então a Bíblia diz que Pedro então batiza os gentios. Aquela galera que estava com Pedro ali volta de novo para Jerusalém, ficaram alguns lá, e comunica, faz a fofoca que Pedro não só entrou na casa do gentio, mas batizou os gentios. Então agora eles enviam um comunicado para Pedro se apresentar à igreja, para se explicar por que ele entrou na casa de imundos e agora está batizando imundo. E no capítulo 11 que diz que houve uma grande discussão acerca disso, até que Pedro então grita dizendo: eu posso falar? Vocês permitem eu dizer? A Bíblia vai dizer que eles calam, e Pedro então começa a contar desde aquela hora que ele teve a visão. E eles entendem então dizendo: Deus agora está chamando os gentios para a salvação. Mudança de propósito. Então, você precisa entender que pode chegar um momento da história da sua vida, no meio da caminhada, Deus pode mudar você de propósito, de missão. Ele pode te dirigir para outro lugar. Mas, pastor, eu gosto dessa área. Não, você não tem que gostar nada, você só tem que obedecer. Porque foi assim com Paulo. A Bíblia diz, ainda no livro de Atos, que eles estavam orando e jejuando. Uma turma estava orando e jejuando até que se levanta um profeta e diz: olha, o Espírito Santo usando o profeta e diz: olha, separa-me para mim, para a missão. Para a obra missionária, Paulo e Barnabé. O Espírito foi bem específico: separe para mim, Paulo e Barnabé, para a obra missionária. Então eles foram separados e começou a missão. E aonde eles começaram a missão? Paulo não começou a missão falando para os judeus, mas a missão foi para os gentios. Embora Paulo diz que também fez de tudo para ganhar os judeus, mas ele não foi enviado para os judeus. Ele tinha clareza da missão. Mas a Bíblia diz que os gentios, os judeus, os preservadores, os que preservavam a lei antiga, estavam atrapalhando a obra de Paulo no meio dos gentios. Até que Paulo
Paulo então decide ir para Jerusalém para ter como um dos principais da igreja para expor a eles o seu trabalho. Porque Paulo agora está com medo que todo o trabalho que ele está fazendo, a missão que ele está fazendo, poderia se perder. Então ele vai para Jerusalém para expor o seu trabalho, para que a liderança esteja informada da missão que ele está exercendo. Aí Paulo vai dizer que a única coisa que eles acrescentaram na missão foi: não deixe de atender os órfãos e as viúvas. Aí Paulo vai dizer: nisso também eu me atentei. Está vendo? Ele entendia a missão, estava focado na missão, focado no propósito. Ele até pregava para os irmãos, os judeus, mas ele sabia que a missão dele não era para os judeus. Então, você precisa entender a sua missão. Compreendendo a missão, você vai ser um peixe na água. Tudo vai fluir naturalmente. Tudo naturalmente. E por que tudo vai fluir naturalmente? Porque as Escrituras diz que Deus te chamou para essa missão antes da fundação do mundo. Deus já tinha um propósito em sua vida. Aí se cumpre o que Davi disse: eis que toda a minha vida está escrita no seu livro, desde o meu dia do nascimento até o dia da minha morte. Então o propósito, a missão, já foi escrita antes de você ter nascido. Vou repetir de novo: a sua missão já tinha sido escrita antes de você ter nascido. Quando você nasceu, ele já colocou em você a capacidade para exercer a missão. Quando Deus queria uma floresta, ele colocou na semente uma floresta. Quando Deus queria um missionário, ele colocou no missionário a missão. Então, quando você dá desculpa dizendo eu não sei, você está dizendo para Deus: você é um falsário. Toda vez que você tenta correr e dar desculpa para a missão, você está chamando ele de falsário, de mentiroso. Porque se ele disse para você que você é tal coisa, acredite nisso, porque já está em você tal coisa. E o que eu devo fazer? Só cumprir a missão. Mas qual vai ser a forma e a maneira? Não esquente a cabeça, porque Jesus disse que todo aquele que é nascido de Deus é que nem um vento, ele não sabe de onde vem nem para onde vai, ele é só guiado. A única coisa que nos resta é só sentir na nossa alma o propósito. Por isso que a gente precisa estar sensível, porque ele vai falando dentro do nosso coração, a missão vai gritando dentro de nós, aquilo vai ardendo dentro de nós. E quando você começa a fazer, você vai perceber que aquilo não é seu naturalmente, fisicamente, psicologicamente, não. Aquilo é divino. E aquilo flui. E você começa a exercer a missão. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos dar um intervalozinho de 10 minutos.
Nós retornamos 8h30. Tem um cafezinho ali? Água? Vamos lá. O peso da negação do propósito, da missão. Vamos lá? Pegaram aí? Vamos lá, Gálatas capítulo 2, verso 11. Vamos lá, Vitória. 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resiste na cara. Não. Lhe resistir na cara. Isso. 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resiste na cara, porque era repreensível. De novo. Lhe resistir. Vamos lá. 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resiste na cara, porque era repreensível. Quem era repreensível, Vitória? Quem era repreensível? Quem estava repreensível? Pedro estava irrepreensível. Paulo que está falando, tá bom? Paulo está dizendo, olha, quando ele chegou na Antioquia, eu resisti ele na cara, porque ele estava irrepreensível. Paulo está dizendo, eu chamei a atenção dele, briguei com ele, mas ainda assim ele estava irrepreensível, tipo o quê? Não queria aceitar o que Paulo estava dizendo. E qual o motivo da discussão que Paulo está discutindo com Pedro? Vamos lá. 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Segura aí. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu com o Pedro. Mas houve uma mudança na igreja. Paulo está dizendo que antes de chegar uma caravana enviada por Tiago, e esse Tiago que Paulo está mencionando não é o Tiago discípulo, é o Tiago irmão de Jesus, porque o Tiago discípulo já havia morrido naquela perseguição. Mas o que dá a perceber que o Tiago, irmão de Jesus, está agora gerenciando a igreja lá em Jerusalém. Pedro aqui está na Antioquia, junto com Paulo, junto com os gentios. Agora, Tiago envia uma tropa de irmãos de Jerusalém para Antioquia. Quando esses irmãos chegam então na Antioquia, Pedro recebe, mas Pedro começa a cometer alguns erros. Leia de novo esse ponto e vamos descendo. 12 ou 11? No 12. 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Sim. Mas depois que chegaram, se foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Está vendo o que Pedro estava fazendo? Quando não tinha ninguém lá de Jerusalém, ele entrava na casa dos irmãos, comia, bebia, levava presentes. Mas quando os irmãos de Jerusalém, os judeus, foram para Antioquia, o que ele fazia? Ele se ajuntava com os irmãos de Jerusalém e rejeitava os gentios, os imundos. Então, esse comportamento de Pedro, o que a gente percebe? Ele aceitou de fato que os gentios, eles foram purificados, segundo o que o Espírito Santo havia dito para ele, sim ou não? Lá no subconsciente dele, os gentios, nós, ainda éramos imundos.
aqui em Pedro uma dificuldade de aceitar algumas mudanças que Deus faz. É óbvio que no Velho Testamento estava escrito, sim, esse era o mandamento que Deus havia dito para os judeus. Mas agora Deus está dizendo, eu modifiquei o mandamento. Se cumprindo aquela palavra de Oséias, aquele que não era o meu povo, agora vai ser o meu povo. Pedro não entendeu o que Deus havia falado com Oséias lá atrás. Que aqueles que não tinham favor, agora vão ter favor. Aqueles que eram rejeitados, agora vão ser aceitos. Agora Pedro está atrapalhando o processo da chamada na vida dele e na vida de Paulo. Porque, com certeza, os gentios, com esse comportamento de Pedro, eles estão se sentindo o quê? Rejeitados. E rejeitados exatamente por quem? Pelo líder da igreja. Então, Paulo o que é que faz? Paulo agora está o resistindo na face. Está discutindo com ele que esse comportamento que ele está tendo não é um comportamento correto. Aí o que é que Paulo faz? Paulo então tem que usar agora o Novo Testamento, trazendo à memória dele que ele não vive mais segundo a lei, mas vive debaixo agora da graça. Vamos lá, verso 13. 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, e de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. 14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Olha isso, Paulo. Paulo, ele está dando simplesmente um horizonte, dizendo, nós somos judeus. Segundo as nossas leis e as nossas culturas, vivemos dessa maneira, praticamos dessas maneiras. Porém, esses não são judeus, são gentios. Eles têm a cultura deles, têm a maneira deles viverem. Aí Paulo vira e diz, impressionante, ainda você, sendo judeu, está vivendo como um gentio. Se você for para a Europa, você ali for para o lado ali da Rússia, você vai ver alguns crentes ali, eles bebem uísque. Mas pastor, aqui no Brasil é proibido, é proibido. É um país tropical. A bebida está no sangue dos brasileiros. E eles viram pouco. Mas não é de bebe vinho por quê? Porque o frio é tão tenso, tão intenso, que eles precisam beber uísque para poder o organismo esquentar. Cultura. Então, o que Paulo está dizendo? Eu não posso pegar a minha cultura e enfiar nele, e não posso pegar a cultura dele e enfiar em mim. Eu preciso ter a mente aberta de Cristo. Foi por isso que ele disse, olha, me fiz de judeus para ganhar os judeus, me fiz de gentios para ganhar os gentios, me fiz de romanos para ganhar os romanos. Uma mente aberta, compreensível, a missão, o propósito.
Se eu vou ministrar numa comunidade, a linguagem tem que ser da comunidade. Se eu vou ministrar na Zona Sul, a palavra tem que ser ministrada com outro tipo de comportamento, outro tipo de linguagem. Porque você precisa ser bem aceito em todos os locais aonde você for. Porque se você não entender a sua missão, você pode atrapalhar a missão e acontecer algo muito ruim. Porque a Bíblia diz que naquele grande dia todos nós se apresentaremos diante do Senhor e Ele pedirá nas nossas mãos aonde estão as nossas obras. E Ele espera que quando nós apresentarmos as mãos, que é as nossas obras, não tenha falta de nada. Porque como pode? Pedro tem um aparato, ele tem a igreja sobre o seu controle, sobre o seu ministério. Ele não consegue exercer com tamanha proporção como Paulo exerceu a dele. Quantos livros Pedro escreveu? Quantos livros Pedro escreveu? Vamos lá, quantos livros? Pensa, quantos livros Pedro escreveu? Vamos lá, quantos livros? 2 livros. Eu, ao meu respeito, não posso considerar como um livro. São cartas. Exatamente por quê? Porque uma que ainda é pequena. No livro de 1 Pedro, se me falha a memória, são 5 capítulos, 6 capítulos. Vou tirar essa curiosidade. Vamos lá. 1 Pedro. Exatamente, 5 capítulos. 5 capítulos. 3 capítulos. Por que um camarada? Embora a gente sabemos que ele não era letrado, tudo bem. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, lá em Atos capítulo 2, Pedro se tornou letrado, sim ou não? Pelo amor. O camarada falou de uma tal forma, que o povo ficava surpreendido como eles, não tendo formação, falavam daquela maneira. Então, o seu chamado ajuda a formação acadêmica? Oxe, não ajuda. Mas não significa que você não pode alcançar o êxito sem formação acadêmica. Porque tudo que você precisa ser já está dentro de você. Vamos dar uma olhada aqui no livro de Jeremias, capítulo 1. Verso 4. Jeremias, capítulo 1, verso 4. Jeremias, anotou aí? Jeremias, anota aí. Lá para mim, tá? Jeremias, capítulo 1, verso 4 ao verso 12. Vamos lá. 4. E assim veio a minha palavra do Senhor dizendo. 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. 6. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. 7. Mas o Senhor me disse: Não digas que eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. 8. Segura aí.
verso 5 de novo, toma. 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei. Antes que eu colocasse você no ventre da sua mãe, olha isso. Antes de eu colocar você no útero, eu já te conheci. E antes de você sair do útero, eu já tinha te santificado. Eu já tinha te enviado. Vocês estão entendendo isso? É por isso que você não tem desculpa de dizer: eu não consigo, eu não posso, eu não sei. A missão já está em você. O propósito já está em você. Agora, como pode, antes de colocar no ventre, Deus já o conhecia? E por que Deus já o conhecia? Porque o Deus que a gente serve, primeiro ele termina para depois começar. Primeiro ele termina tudo e depois ele inicia. Por isso que nós somos indesculpáveis. É por esse motivo que ele colocou a lei dizendo: todo aquele que tira a sua própria vida não pode obter a vida eterna. Por quê? Porque todo ser humano é capaz. Por quê? Ele colocou a capacidade sobre ele. Então somos nós que desistimos. Uma coisa é quando eu não consigo, uma coisa é quando eu desisto. Então, com Deus não existe desistir, porque Ele colocou capacidade. Vamos ler mais um pouquinho, pai. Pega no 6 e vamos tirar outro 6. Me ajuda aí, Jorge. 6. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Para aí. Esse termo menino, para vocês entenderem, ele não é uma criança. Porque ele já estava exercendo já o sacerdotal. Ele era filho de sacerdote, uma família sacerdotal. E para começar o trabalho, ele tinha que ter no mínimo 35 anos de idade. Então ele não era uma criança. A palavra poderia ser utilizada: eu sou inexperiente. Entende isso? Eu sou inexperiente. Não termo criança. Pegar? Quando ele usa a desculpa que eu sou inexperiente, o que Deus diz para ele, Vitória? 7. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Sim, verso 8. 8. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. 9. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me ao Senhor, o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. 10. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Segura. Qual é a missão? As nações. Qual é a missão? Aos reis. Ele não foi chamado para pregar ao povo, embora pregou, mas a missão era reinados. Eu estou chamando você para edificar reinos e destruir reinos. Eu estou chamando você para falar com os reis da terra. E quem é que ia falar? Era ele ou Deus? Deus. Deus disse: eu já coloquei as minhas palavras em sua boca. Então as palavras eram de Deus, ele só precisava abrir a boca. E as palavras não saíam. A missão era bem específica para as nações. Não é somente para Israel, não, para as nações.
Poder de edificar e poder de destruir nações. E como é que ele edificava nações? Pelas palavras que saíam de sua boca. E como é que ele destruía as nações? Pelas palavras que saíam de sua boca. Ele não precisava arrumar motim com alguém e fazer conspiração com alguém para derrubar o reinado. Não, não. Era só mencionar o que Deus estava falando pelo seu internet. Foi assim que Deus utilizou Isaías, falando no capítulo 43, falando que ia surgir um rei assírio. Assírio ainda nem era nascido. E Deus já havia mencionado o nome de Sírio, dizendo que Sírio ia libertar o povo dos babilônicos. Quando o Império Persa se levanta e invade Babilônia, rapidamente alguém lembra dessa profecia e chama Sírio e diz: olha, eis que o meu Deus já havia mencionado acerca de ti. Então vamos procurar lá nos papiros reais a profecia e acha o nome e leva a Sírio. E ele fica surpreendido, ele nem era nascido ainda. Deus já tinha um propósito. Deus já tinha falado, já tinha feito tudo antes dele nascer. Eu gostaria que você entendesse isso. Antes de você nascer, Deus já projetou como a sua vida seria. Mas, pastor, alguma coisa pode ser modificada? Sim, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode modificar muita coisa na história, na jornada do propósito. Mas, louvado seja Deus, que Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Até aquilo que não estava no propósito, Deus faz que aquilo vai cooperar por alguma coisa. Semana passada, eu ouvi Deus falando com o Tiago, dizendo: eu permiti que você fosse dar um passeio lá no mundo. Que coisa absurda, Deus fez nos enviar, foi isso que Deus disse. Para que você pudesse experimentar e saber, quando eu te enviar, você sentir o que eles sentem nos desviados. Quem questiona a vontade soberana de Deus? Porque foi isso que Jesus disse. Jesus disse: um mandamento recebi do Senhor. Ele falando do Pai. Um mandamento recebi do meu Pai. Ele diz: que mandamento é esse? Eu tenho o poder de dar a minha vida, mas eu também tenho o poder de restituir ela. Eu dou ela, mas eu também tenho o mesmo poder de restituir ela. Ele disse: esse foi o mandamento que eu recebi do meu Pai. Dou a minha vida, mas eu tenho o poder de restituir. É a vontade de Deus. Vamos lá, Vitória, vamos pular. Para terminar, nós vamos entrar aqui em outro assunto para que vocês tenham uma ideia da importância da chamada. Vamos primeiro aqui. 1 Samuel, capítulo 2, verso 27 ao 36. Mais uma vez, nós vamos ler isso tudo, mas anota aí, para que você possa, quando estiver estudando em casa, você ler tudo. 1 Samuel, capítulo 2, verso 27 ao verso 36.
Vamos lá. 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Uma pergunta. Vamos lá. 28. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. 29. Por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos? Que ordenei na minha morada e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Segura aí. Deus envia um profeta para Eli, sacerdote. Ele está exercendo o ministério sacerdotal. Porém, de maneira desadequada. Desonrando a Deus no seu processo de sacrifício que o povo levava para entregar a Deus. Então o profeta chega até ele e a palavra de Deus é essa: não foi eu, o Senhor, que diante de toda Israel separei a sua família, a família dos seus pais, para ser sacerdote em minha presença? Não foi eu, Senhor, que dei para eles tudo o que o povo trazia para mim? Não foi eu, Senhor, que dei essa honra diante de todos os outros? Eu dei à sua família essa honra. E Deus então faz uma pergunta: por que agora você honra mais os seus filhos do que a mim? Esse é o perigo da chamada. O perigo da chamada é quando o seu foco não está na chamada. É quando você quer exercer a chamada de qualquer maneira. É quando você passa a tua responsabilidade para outros fazerem. Deus está chamando não a atenção dos seus filhos. Filhinho e filha, não. Deus não está falando com filhinho e filha. Deus está falando com o responsável da chamada. Eu estava dizendo para eles: por que você me desonra e honra mais os seus filhos? Continuamos um pouco mais a leitura. Portanto, diz o Senhor de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. 31. Não. Deus disse: eu não confirmei, eu não disse que toda a sua casa andaria na minha presença perpetuamente. Foi essa a promessa que eu fiz, foi essa aliança que eu fiz. Então o que Deus faz? Da mesma maneira que você quebrou a aliança comigo, eu vou quebrar a aliança com você. Porque eu honro aquele que me honra. Deus havia dito para eles que era uma aliança perpétua, eterna. Olha a mudança acontecendo, Deus mudou. Aí, a gente tem um termo que Deus disse: Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se ache. Ele se arrepende. Deus se arrepende.
Gênesis capítulo 6. E eis que me arrependo de ter criado o homem na terra. Quando nós nos desviamos do propósito, quebrando o propósito, Deus também não tem mais nenhum compromisso com a gente. Porque Deus pode ter compromisso quando nós estamos no propósito, obedecendo o propósito. Ele se torna responsável para que o propósito aconteça. Mas quando nós se desviamos do propósito, Deus também muda o propósito. Aí o que é que Deus faz? Eu não me recordo bem. Tiago, o marido de Ana era de que tribo? Tribo de Benjamim. Deus havia feito uma promessa eterna que a tribo de Levi seria sacerdote eterno. Agora Deus muda, porque agora Deus está agora de olho em quem? De olho numa criança que se chama Samuel, que não é da tribo de Levi. Deus muda o propósito. Por quê? Porque o homem mudou o propósito. E o que Deus está mudando? Deus está só mudando a pessoa, mas o propósito continua o mesmo. Alguém diante de mim para representar-me diante do povo. Deus só muda a pessoa, mas o propósito continua. Então eu preciso ter cuidado. Cuidado de me desviar do propósito. Porque a palavra que Deus enviou através desse profeta foi uma palavra extremamente dura. Deus virou para ele e disse: olha, por você ter me desonrado e ter honrado mais os seus filhos do que a mim, os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. E na sua casa não vai ter velhos, porque vão morrer ainda na flor da idade. E aqueles que sobreviverem da flor da idade vão estar mendigando pão. E vão pedir agora aos novos sacerdotes: me dê uma ocupação só para me poder comer um pedaço de pão. A palavra de Deus foi essa: seus 2 filhos vão morrer. Não vai ter nenhum velho na sua família. E se alguns homens ainda, porventura, pegar uma idade, eles vão se tornar mendigos miseráveis. Vão ficar batendo na porta, pedindo um pedaço de pão para poder comer. E por que Deus leva muito sério a chamada? É porque através da sua vida, através do propósito que Ele colocou em você, Ele está contando com você para que outras pessoas se aproximem dele. Que outras vidas sejam salvas através do seu internet. E quando Deus vê uma alma, Ele diz que o mundo todo não é comparado a ela, aos seus olhos. Então, quando Deus perde uma alma por causa de você, aí se cumpre aquela palavra que Ele disse a Ezequiel. Ezequiel, quando eu enviar uma palavra de correção e tu não entregar, e essa pessoa morrer do seu pecado, eu vou cobrar de você o sangue dessa pessoa. Então é muito sério que nós vivemos
vivemos hoje. A gente não podemos levar a nossa vida de brincadeira, de achismo, achar que é uma coisa, mas um comportamento totalmente diferente. Temos que ser crentes de verdade. E não crente sensível, porque o fulano não falou comigo, porque o fulano me deu uma palavra, sabe, mal colocada, eu fiquei magoado, chateado, gente. Esses homens aqui, eu espero que o Tiago, que é professor de história, ele vai dar essa história. Ele vai mostrar para vocês como esses homens morreram. Nenhum deles tiveram uma morte bonita, como talvez você quer, né? Eu quero morrer do ruim. Ou de preferência eu não quero nem morrer, eu quero que Jesus volte e me leve. Nenhum deles morreram de velhice. Foram assassinados, cumprindo o propósito. A gente não tem mais tempo. A gente tinha aqui mais uns 15 livros ainda para ler. A hora não avança. Vamos ficar.